quero dizer para você que você é o grande tesouro de Deus. Amém? Diga, eu sou o grande tesouro de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Jesus falando sobre o amor ao dinheiro. Ele trouxe um princípio muito poderoso. E eu quero ler esse princípio com você. Hoje à tarde eu estava pensando naquilo que Deus tinha me dado para a gente compartilhar. E a palavra que o Senhor me deu foi essa: você é o grande tesouro de Deus. E Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor ensina um princípio poderoso, que eu quero aplicar isso aí. Diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, se você é o tesouro de Deus, onde está o coração dele? Uau! Isso não é importante? Então, Jeremias capítulo 29, os versículos do 11 ao 13. Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Aí Deus pegou Jesus, o seu filho, e mandou para morrer por nós. Por quê? Porque o tesouro dele somos nós. Então ele pegou o coração dele e ofereceu o seu filho. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Olha a pessoa que está do seu lado e diga: esse é o Deus que eu sirvo. Porque tem gente que serve um Deus que bota no leito, não é? Tem gente que serve um Deus que, quando não vem pelo amor, traz pela dor. Eu sirvo a um Deus que tem planos para nos fazer prosperar. Eu sirvo a um Deus que não quer nos causar dor e nem prejuízo. Eu sirvo a um Deus que tem plano para nos dar esperança e um futuro melhor. E mesmo quando o diabo entra em alguma brecha da nossa história e causa algum dano, ele faz com que aquilo coopere para o nosso bem. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que nós servimos. Versículo 12, ele diz assim, e uma coisa que eu quero mostrar para você é que eu quero tirar essa ideia de que quando nós não ouvimos Deus, Deus dá um jeito de nos atrair. Ele dá sim um jeito, mas o jeito dele é fazendo bem. Vamos ler novamente e a gente vê o contexto. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Qual é a primeira palavra do versículo 12? Então, por causa disso, porque eu tenho planos maravilhosos para você, você vai me invocar. Porque eu tenho um projeto grandioso para você, você vai me invocar. Não é porque você está doente, não é porque você está passando necessidade, não é porque você está capengando, se arrastando, que você vai me procurar. Você vai me procurar porque eu tenho planos ao vosso respeito. Olha que Deus maravilhoso, Ele tem o poder de fazer qualquer coisa, inclusive o mal, como muita gente acha que Ele faz, mas Ele diz: não, vocês vão me invocar e vão chegar a mim para orar, e eu vos darei atenção. Sabe por quê? Porque eu é que conheço os planos que determinei ao respeito de vocês. Ele tem planos de fazê-los prosperar e de não causar dor e prejuízo, plano para dar-vos esperança e um futuro melhor. Diga comigo: por causa disso, eu vou buscá-lo, chegarei a ele para orar, e ele me dará toda a atenção. Diga: o meu Pai é bom. Rejeite no seu coração essa ideia
de que ele faz coisa ruim para atrair você. Ele diz: com amor eterno te amei, e com cordas de misericórdia te atraí. Tá bom? Versículo 12. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscardes de todo o coração. E quando Deus fez essa declaração, queridos, Israel estava no cativeiro da Babilônia por 70 anos. E eles estavam lá porque eles haviam desobedecido ao Senhor. E no meio da desobediência, no meio do resultado da desobediência, onde Satanás tinha destruído Jerusalém, tinha levado o povo cativo, Deus liberou uma palavra encorajadora. Então eu quero dizer para você que você deve selecionar a voz profética que funciona na sua vida. Quando você estiver passando por tempos ruins, que chegar alguém para dizer: está vendo? Olha aí a desobediência. Não vem de Deus, porque eles estavam desobedientes na Babilônia. E o Senhor disse, em vez de dizer para eles: eu acho é tome. Seus amigos não podem ser iguais aos amigos de Jó. Então, a partir de hoje, eu quero calar essas vozes sobre a sua vida. As vozes que você vai ouvir são as vozes produzidas pelo Pai. E no meio do cativeiro, diga, no meio do cativeiro, no meio da desobediência, onde Satanás estava destruindo por causa de legalidade, Deus disse: eu tenho pensamentos bons a vosso respeito, de paz. E ele disse: usa aí a sua imaginação, porque eu quero fazer aquilo que você quer. Esse é o Deus que a gente serve. Portanto, hoje, não importa o comportamento que você teve, não importa o deslize que você cometeu, não importa o pecado que você pôde causar aí com Deus. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E há planos bonitos para você. Porque os planos de Deus são eternos. Antes de você nascer, Deus conhecia todos os seus pecados, todos os seus deslizes. E mesmo assim, Ele criou um plano perfeito. E esse plano nunca vai deixar de existir para você. Até que você morra ou que Jesus volte. Até lá tem um plano. Diga: tem um plano para mim. Diga bonito: tem um plano para mim. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus tem um plano para mim. Quando eu estou desobediente, diga: Deus tem um plano para mim. Quando eu escorrego, Deus tem um plano para mim. Quando eu falho com Ele, Ele tem um plano para mim. Diga: plano de me fazer prosperar e não de me causar dor nem prejuízo. Diga: plano para me dar esperança e um futuro melhor. Esse é o meu Pai. Coloque esse filtro nos seus ouvidos a partir de hoje. E nunca mais aceite o dedo de Satanás sobre a sua vida. Ah, porque não. Deus tem planos a seu respeito. Da mesma forma, hoje Ele está apontando para o meu e o seu futuro. Um destino que Ele criou para mim e para você. E Ele não aponta nunca para a sua situação atual. Vocês lembram do homem da mão mirrada? E ele disse: coloque sua mão para frente, estenda a sua mão. E ele estendeu a sua mão. Qual era o plano? Na mente das pessoas, de fazer vergonha. Na mente de Jesus, de fazer um milagre. Isso é para você agora. Isso é para você hoje. Posso ouvir amém? Hoje Deus trouxe você aqui para colocar tesouros no seu coração. Porque você foi feito à imagem e semelhança dEle. E hoje Ele quer plantar isso no seu coração. Esses tesouros que o Espírito Santo plantará hoje em você, vai causar uma mudança radical na sua vida. E isso vai começar a acontecer de forma tão violenta, que dia após dia você vai se desconhecer. Porque você já não mais verá a si mesmo escravizado a uma identidade, a uma circunstância atual, mas a partir de agora o Senhor abre os seus olhos, porque você está sendo apresentado à perspectiva do céu ao seu respeito. Pensamentos de paz, diga comigo: pensamentos de paz. Quando tiver aquela danação no seu local de trabalho, você diga: Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito.
Então, que os pensamentos dele ao meu respeito estejam agora tomando conta do ambiente da minha casa, tomando conta do ambiente do meu trabalho. Eu não quero saber qual é a legalidade que Satanás tem nesse ambiente para perturbar, mas eu tenho uma legalidade de planos de paz a meu respeito. Portanto, se eu estou aqui, haverá paz, porque os planos de Deus não vão mudar a meu respeito. O preço que Jesus pagou na cruz foi o valor que determinou aquilo que ele vê em você. A palavra de Deus para nós é a expressão do coração de Deus. E muitas vezes nós vemos uma palavra sendo liberada e a gente fica, será que é para nós? Deixa eu dizer para você, a palavra de Deus é a expressão do coração dele para a sua vida. E toda palavra que ele libera está revelando a você o valor e o potencial de Deus para a sua vida. Isso não importa, você imagine como Israel vivia. 70 anos de cativeiro, não tinha esperança de voltar, irmãos. Muitos morreram lá, percebe? E Deus diz, eu tenho planos de paz para você. Muitas vezes quando Deus fala, não faz sentido para você. E às vezes você recusa uma palavra, porque naquele momento não está fazendo sentido para você. Mas Deus não está falando sobre o seu presente, Ele está falando sobre o seu futuro. Portanto, na maioria das vezes não vai fazer sentido, porque o que você está vendo agora são circunstâncias difíceis, e Ele está falando de um futuro próximo, que Ele já preparou para você, e Ele está falando isso para que você glorie-se nas tribulações, porque quando terminar haverá um peso de glória sobre a sua vida, que excederá tudo aquilo que você passou, e ficará registrado privilegiadamente como o amor manifesto do seu Pai pela sua vida. Uau! Hoje o Pai trouxe você aqui para você ser enraizado no amor dEle. O Espírito Santo está colocando suas raízes mais para baixo, imergindo você numa esperança e motivando você por fé. Quem é motivado por fé não perde a esperança. Eu acho que eu não aqueci hoje. Mas está fazendo sentido para você? Toda a área da sua vida que está sem esperança está debaixo de uma mentira. Portanto, eu estou liberando a verdade hoje, que vai libertar você. Então, seja cheio de esperança. Tem um futuro melhor para você. Jesus está voltando, e porque Ele está voltando, nós sabemos que todas as coisas serão restauradas, porque o céu está retendo Ele até agora, até que todas as coisas sejam restauradas, como Ele falou, pela boca dos seus servos, os profetas. Então, se Ele está voltando, haverá aceleração da restauração de todas as coisas vão ficar boas para nós, como igreja do Senhor. Para o mundo eu não sei, mas a promessa para a igreja é, os últimos dias serão dias de glória da igreja. Uau! Jesus pagou um preço incrível, e esse preço determinou o seu valor. Portanto, quem dá valor à obra é o fabricante, não o espectador. Tem muita gente ignorante emitindo opinião do que não conhece. Percebe? Eu não daria 50 milhões num quadro de Picasso. Você não dá porque não tem, porque não entende. A ignorância não é uma virtude. Percebe? Aí olham para você e dizem a mesma coisa. Convivem com você, conversam a mesma bobagem. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo está colocando filtros no teu ouvido hoje. Tá certo? O sacrifício da cruz mostra o seu valor. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu. Quando ele olhou para a terra, ele viu você, o tesouro dele, pegou o coração dele, que era Jesus, e mandou para estar perto da gente. Depois mandou para habitar na gente. O resto, filho, Jorge de Altinho, se o povo falar, nem ligue, viu? Desculpe, ele comprou você para ele. Percebe? E assim, Mateus capítulo 13, versículo 44, eu quero te dar uma chave violenta que Deus me deu hoje. Mateus capítulo 13 e o versículo 44. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus se assemelha a um tesouro escondido no campo. Você está aí comigo? A um tesouro escondido no campo. Diga, o reino de Deus
se assemelha ao que está dentro de mim, e eu sou o campo. Percebe? Aí, certo homem, tendo encontrado esse tesouro, escondeu-o novamente. E então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Uau! A cara do sacrifício de Jesus, percebe? Ele olha para o mundo, vê a mim e a você, um tesouro inestimável. E aí ele pega o que tem de maior valor dele e compra o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele comprou o mundo todo para ter a mim e a você, que somos o tesouro dele. Ele deixou muito claro que ele teve interesse no campo todo, e nós somos os tesouros dele. Diga, eu sou o tesouro de Deus. Olha a pessoa que está do seu lado, diga, eu sou o tesouro de Deus. Sabe de algo? Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Você sabe por que Ele nos amou? Porque Ele viu algo bom em nós. Eu soprei ali dentro. Eu coloquei o meu espírito ali dentro. Então ali não importa o que você está vendo, é o pecado, é a degradação, mas eu olho daqui de cima e enxergo o que eu plantei. Tem algo bom em você que o Senhor viu. E é mais do que as coisas ruins. Então, os olhos de Deus enxergam pessoas quebrantadas, como Simão, que significa cana quebrada, e no meio do seu quebrantamento, ele diz, você é Pedro. Ainda ia negar, ainda ia dar lugar a Satanás para dizer que Jesus não ia para a cruz, ainda ia fazer tudo isso, mas Jesus olhou para ele, olhou para uma cana quebrada e disse, você é uma rocha. E ele acreditou. Ele só não viveu, mas ele acreditou, eu morro com você, eu me jogo na frente de qualquer um que for pegar você. Mas o Senhor estava profetizando para o futuro dele. O estado que Pedro se encontrava naquele momento que recebeu a profecia não fazia sentido, mas o estado que Pedro morreu como apóstolo fez todo sentido no cumprimento da palavra de Deus. Portanto, hoje Deus está falando sobre o seu futuro. Se não faz sentido para agora, pelo que você está passando, não se preocupe. Ele está dizendo para você e sinalizando, há um caminho mais excelente preparado para você. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Hoje há uma escavadeira nesse lugar, chamada Amor de Deus. E ela está desenterrando o ouro do seu coração. Esse ouro que está escondido sob os escombros da sua vida, ele vai retirar você de muitas confusões da vida, livrar você da culpa, da vergonha, do pecado. A palavra e o amor de Deus hoje está confrontando falsas mentalidades, padrões de pensamentos pecaminosos, está te dando hoje novas opções, despertando novas realidades na sua vida. E eu quero declarar sobre você, o Espírito Santo está dando início agora a um novo modo de pensar, de viver, de amar e de se comportar, porque Ele ama você. Ah, Deus, que coisa bacana. A maioria das pessoas sabe o que está errado com elas. E boa parte delas está aqui, né? Se eu disser para você, me diga 3 dos seus defeitos, você diz 6. Mas deixa eu te falar algo. Você sabe o que está errado com você, mas você está ignorando a grandeza que Deus colocou dentro de você. E hoje eu estou aqui para dizer para você, não ignore. Não ignore. O Espírito Santo vai identificar e chamar para fora a sua grandeza. Posso ouvir amém? Bota a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e me ajuda a ministrar. Diga, Jesus não morreu apenas para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele morreu para revelar a sua grandeza. A Bíblia diz que Ele morreu porque nós
pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Então a glória não era mais vista, aquilo de melhor que tinha em nós não era mais visto. Hoje eu declaro sobre a sua vida a revelação da glória que Deus atribuiu a você. Quando Ele criou você como representante dEle. E para você ser representante dEle, Ele atribuiu a você um nível de glória. E hoje o Espírito Santo traz essa revelação a você. Glória, glória, há glória na sua vida, há uma glória imensa na sua vida, amém? Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos realmente entrar na revelação da sua glória. Romanos capítulo 2, versículo 4. E eu quero ir caminhando para o final com esse versículo. Toda vez que você pensar em um pecado que você cometeu, toda vez que você pensar em um erro que você cometeu, toda vez que você pensar em uma bobagem que você fez, eu não quero que você pense em punição. Por quê? Porque nós somos alcançados pelo verdadeiro amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque o medo pressupõe castigo. Eu fui criado assim. Deus vai lhe castigar. Era o melhor que meu pai podia fazer. Mas nós estamos em outra revelação. Olha o que diz Romanos 2, versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza de quê? Vai dizendo. Da bondade, tolerância, paciência, e não percebe que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao quê? Você sabe por que muitas pessoas voltam a pecar? Por causa do remorso. O remorso é uma reação ao medo da punição. Quando a gente sabe que a imensa riqueza da bondade, da tolerância e da paciência, e que é a própria misericórdia dele que nos conduz ao arrependimento, acabou. A gente não volta mais porque a gente fica com vergonha de pecar de novo. Ei, deixa eu te falar, ninguém tem medo de apanhar. Tem gente que apanha a vida toda, percebe? Agora, você sabe qual a maior ferramenta de medo? O amor. Milhares de pessoas têm medo de amar. E deixa eu te falar algo. Deus te ama. A partir de hoje, quando você deslizar, pense na riqueza da bondade, da tolerância, da paciência e da própria misericórdia de Deus. E aí você entra no verdadeiro arrependimento, porque você não está com medo de ser punido, você está com vergonha de tanto amor que envolve você, mesmo no meio da Babilônia, castigado por Satanás por causa da desobediência. E seu pai está dizendo: eu que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Eu quero que você não tenha dor, eu quero que você supere isso aí, e eu quero que você entre em arrependimento, porque o arrependimento vai fechar a porta do diabo de estar machucando você. É tudo que eu quero. Eu não tenho interesse em que você sofra. Ele é o Deus do sofrimento. Eu sou o Deus do amor, da paciência, da imensa riqueza da bondade, da tolerância e da misericórdia, que esse conjunto de coisas leva você a dizer: não faço mais. Não tenho cara para reagir a esse amor pecando de novo. Quantos estão aí? Eu custei para entender isso, 20 anos da minha vida. Porque a religião é uma desgraça. Mas um dia eu descobri esse amor. E agora já estão me apelidando de apóstolo do amor. Eu não sou João, my name is Esdras. Mas eu fui alcançado por esse amor. E eu quero que você entenda isso. De uma vez por todas. E eu quero orar por você. Enquanto você está deslizando, enquanto você está pecando, a bondade dele está apresentando você a glória que ele destinou para que você viva. Ele quer uma troca. Preste atenção, Isaías 61. Coroa de alegria
em vez de cinzas. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, percebe? Não é uma limpeza, é uma troca. Então, no meio da nossa falha, do nosso pecado, Ele está nos chamando ao arrependimento pela riqueza da sua paciência, da sua bondade, e mostrando para nós: ei, deixa eu te mostrar a glória que eu destinei para que você viva. E o pecado só está atrapalhando isso. Arrependa-se, porque com a exposição à verdade, o Espírito Santo vai trazer a você a convicção na sua vida de que você pode estar vivendo abaixo do padrão glorioso que Deus preparou para você. Diga comigo: pecar é viver abaixo do padrão que Deus preparou para mim. É uma tristeza. O que Satanás chama de lazer, Deus chama de mediocridade. O que o diabo chama de diversão, Deus chama de ataque à sua inteligência. O que Satanás chama de liberdade, Deus chama de autodestruição. Mas hoje, o Senhor está dizendo: há um tesouro em você. E em qualquer dia terrível da sua vida, se lembre da riqueza, da bondade, da graça e da misericórdia dele sobre a sua vida. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Uma obra milagrosa do Espírito Santo está sendo realizada agora na sua vida. E Ele vai ajudar você a ter uma visão de nobreza impressionante. Porque ela está adormecida no seu coração por uma vida dolorosa, por uma série de pecados, não sei o que. Mas hoje está vindo à tona. E essa é a nossa missão como cultura do reino: expor os tesouros secretos das almas daqueles que nos acessam. Lembrando a você nessa noite como Samuel fez com Saul. Saul perdeu umas jumentas e procurou o profeta. E o profeta disse a ele: dorme aqui, que amanhã eu vou te revelar o que perturba o teu coração. E quanto às jumentas, não se preocupe, elas já foram achadas. O seu pai é que está preocupado com você agora. E quando foi no outro dia, Saul chegou para tomar o café da manhã e disse: sim, você disse que ia falar alguma coisa para mim. Samuel olhou para ele e disse: há um príncipe dentro de você, que Deus quer ungir e colocar no trono. Poxa, eu sou o menor da tribo. Isso é o que você pensa sobre você. O que Deus mandou te dizer é que há um rei aí dentro. E a minha missão é colocar esse rei exposto para todos verem. É o que eu vim fazer hoje com você. Você olha, só vê um monte de coisa ruim. Um monte de gente diz coisa ruim de você. E muitas vezes você sabe que não é, mas são tantas lutas que você acaba olhando assim e diz: será que é mesmo? Não é. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui dizer: há um príncipe e uma princesa aí dentro. Eu sou a menor da tribo, eu já pequei tanto. Há um príncipe aí dentro. O senhor não tem ideia do que eu estou passando. Há um príncipe aí dentro e tem mais. E para quem está reservado tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, senão para você que é filho. Deixa eu orar com você nessa noite. Vou colocar a mão dentro da sua alma e vou trazer essa princesa e esse príncipe para fora. Você está aí comigo? Hoje eu quero tornar sem efeito todas as palavras que foram ditas contra você. Depreciativas, sabe? Julgadoras. Hoje eu elimino o poder de influência dessas palavras sobre a sua vida. E digo para você: Deus colocou em você um príncipe e uma princesa.
talvez você continue pensando sobre você de certas formas, não importa. Um dia Samuel convocou todo Israel para ungir o rei. Procura Saul, onde é que Saul está? Senhor, cadê o homem? E Deus disse, está em cima da carroça de boi, escondido dentro das malas. No dia da coroação, ele ainda não se via, mas Deus continuava vendo um príncipe dentro de Saul. E aí foram lá e trouxeram ele. Ei, cara, a Bíblia diz que tiraram ele de dentro da carroça. E quando Deus expôs ele, ele ficava acima do ombro. O ombro dele batia na cabeça de todos os homens mais altos de Israel. E a Bíblia diz que ele era belo e formoso. Deus sempre viu aquilo, cara. Eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu estava nos bares, quando eu estava na buraqueira aí, Deus olhar para um cara desse e dizer, ali tem um apóstolo. Então eu não sei qual é a situação que você está passando, cara. Eu não sei em que nível você está, mas eu quero dar a visão de Deus para você. Há um príncipe e uma princesa aí dentro que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu lembro de acordar com meu pai à noite, às vezes eu estava bêbado, e eu acordava com ele orando por mim, e ele dizia, eu lembro até hoje, Deus, meu filho é teu servo, eu crio meu filho para o ministério. Naquele tempo não tinha unção apostólica, ele dizia, você sabe que o meu filho é pastor, e ele orava, Pai, abençoa esse pastor, abençoa esse pastor. Essa visão que Deus quer dar de você hoje, queridos. Por favor, receba. E hoje eu estou aqui, se eu sou bênção para você, é porque uma visão de Deus foi criada para mim, foi captada pelo meu Pai, sustentada em palavras, em oração. E até que Deus te coloque no lugar que Ele te prometeu, o seu apóstolo vai estar aqui, profetizando e declarando sobre a sua vida, sustentando a visão que Deus tem de você, até que eu veja você no trono que Deus preparou para você, para influenciar as 7 montanhas da sociedade, pela glória, pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Até que você esteja lá, eu estarei de pé com você.